Olá pessoal, então continuando aqui a nossa formação de Six Sigma, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o fluxograma. Nós já conversamos bastante sobre como se mapear um processo e levantar as informações do que está acontecendo, de quais são as entradas, quais são os envolvidos, quais são as saídas. A gente já conversou um pouco sobre essa parte de mapeamento. Aqui o fluxograma, a gente vai enxergá-lo como uma maneira de representar aquelas informações que nós tínhamos coletado. Então, o fluxograma ele nada mais é do que uma representação gráfica do seu processo, tá? E da mesma maneira como eu falei na aula de mapeamento, vai depender de o que você colocou no Define para você saber como que você vai mostrar o seu fluxograma. Nesta aula eu vou falar sobre os tipos de fluxograma e depois você vai ter que... e os erros, né, que a gente comete ao normalmente se elaborar um fluxograma e depois você vai adaptar para a sua realidade e colocar o que você quer, dependendo do define que você fez. Bom, então vamos lá. Um fluxograma, né, é isso daqui, um exemplo clássico de fluxograma, e o que eu falei, né, são representações gráficas do nosso processo. Quando eles são bem feitos, eles nos ajudam a entender o que está acontecendo e ele também nos ajuda a disseminar o conhecimento que a gente teve durante a etapa de mapeamento para o resto da empresa. Então, as pessoas, ao olharem para um fluxograma, conseguem entender ali o que está acontecendo. Ainda mais se você estiver ajudando as pessoas e apresentando o fluxograma, né? Você pode colocar, primeiro acontece uma coisa, depois acontece outra, você consegue de maneira visual ir conduzindo as pessoas no entendimento do processo. Aqui no slide a gente tem um exemplo, né, um exemplo bem básico de fluxograma, então tem lá, né, de uma lâmpada, para a gente trocar uma lâmpada. Então ele começa lá, a lâmpada não funciona, esse é o nosso ponto de entrada. Depois a gente tem que fazer uma checagem, né, a lâmpada estava plugada? Se não, a gente pluga a lâmpada e resolveu o problema. Se ela estava plugada, a gente faz um outro teste, né, o bulbo está queimado? Se está queimado, eu troco o bulbo, né, e resolveu. Se não, eu tenho que trocar a lâmpada lá e comprar uma nova lâmpada. Então a gente coloca aqui, né, as atividades e os pontos de checagem do nosso fluxograma. A nomenclatura de fluxograma, a simbologia, geralmente ela é padronizada, tá? Então daquela maneira que a gente colocou lá a lâmpada que tem o losango, né, que vocês podem ver, o losango geralmente é usado para ponto de checagem. Então a gente tem essa nomenclatura que está aí na apostila, também detalhado para vocês o que é cada coisa. Os que a gente mais usa são, é lógico, as setas, né, para indicar o fluxo do fluxograma, o fluxo do processo, retângulos redondos, né, retângulos retos, né, sem estar com as bordas arredondadas, indica a atividade que está sendo desenvolvida, então a parte dentro do fluxograma. Retângulos com bordas arredondadas, geralmente a gente usa no começo e no fim do fluxograma. Losangos são pontos de checagem, então se você vai fazer uma pergunta, se você vai ver uma coisa ou outra, e ele tem uma bifurcação dependendo da resposta, a gente usa um losango. A gente pode colocar esse símbolo aqui também, que é um retângulo cortado, né, que geralmente indica documento. Então, se nasce algum documento ali durante o seu fluxograma, a gente coloca essa caixa de documento, né. E tem também essa outra aqui, que ele não é muito usual, que é a bola de canhão, né, esse retângulo como se fosse uma bala de canhão. Esse retângulo, esse símbolo ele é usado para espera, né. Então, por exemplo, o seu processo ele bifurcou. Ele bifurcou lá e ele tem, enquanto uma pessoa está fazendo alguma coisa, outra pessoa está fazendo outra. E depois ele vai unir só quando as duas pessoas tiverem terminado essas linhas de processamento. Então eu coloco ali essa bala de canhão para mostrar que fica esperando alguma coisa acontecer, esperando um documento chegar, um documento pode ser externo, ou esperando um outro ramo do fluxograma acontecer. Perfeito? Então não tem muito erro a gente utilizar essa simbologia, acho que a maioria de vocês já deve estar até acostumado com essa simbologia. Bom, então agora a gente vai começar a falar dos tipos de fluxograma propriamente dito. O primeiro tipo é o fluxograma que a gente chama de fluxograma vertical. Esse fluxograma ele é o fluxograma mais simples que existe, né? Ele coloca de uma maneira linear todos os processos acontecendo. Então tem lá o início, né, que nem esse processo que a gente está vendo aqui. Tem o início, depois vai a coisa acontecendo. Então tem lá venda, recebe solicitação, funcionário verifica a documentação, analista avalia a solicitação, depois vai lá um ponto de checagem. Se tiver sim, vai para um lado, se tiver não, vai para o outro. Então a gente coloca o processo de uma maneira vertical. Em projetos de melhoria a gente usa bastante desses fluxogramas verticais.
principalmente porque eles são bem simples, tá? E a gente consegue utilizá-lo como uma ferramenta para levar as pessoas a entender o que está acontecendo. Mas a gente também pode ter um outro tipo de fluxograma, que é o fluxograma multifuncional, que é o que está aqui no slide, tá? Então, o fluxograma multifuncional, ele também mostra onde as coisas acontecem, tá? Então, em qual departamento, em qual espaço físico a gente pode colocar, tá? Então, a gente faz um fluxograma multifuncional. É o que está representado aqui para vocês. Então, tem lá, passo 1, acontece em vendas, que é a atividade de receber a solicitação. Depois o passo 2, como vocês podem ver, ele vai lá para o processamento, que é verificar a documentação. Depois, passo 3, que acontece em análise de crédito, é analisar a solicitação, tudo bem? Então a gente coloca no multifuncional onde cada coisa acontece. A gente tem colunas para separar. É lógico, a gente pode também no multifuncional mexer, né, brincar com essa ótica. Se eu não quero falar no departamento, eu posso colocar as pessoas ali como colunas do multifuncional. Eu posso colocar o espaço físico, a filial que isso está acontecendo, se é dentro ou fora da empresa, né? Às vezes tem alguns passos do processo que acontecem no cliente. Eu posso colocar o cliente também como uma coluna do multifuncional, enfim. Uma outra coisa que é muito comum nesses fluxogramas é a gente colocar um indicador. Notem ali na última coluna, é a coluna de tempo, né? Então é o tempo decorrido. Então isso pode ser, o tempo, no caso, pode ser o tempo médio ou o tempo de um processamento que a gente está acompanhando. Mas a gente pode indicar também ali, colocar um indicador, né, no fluxograma. Eu gosto bastante de fazer isso, porque principalmente quando a gente tem um indicador claro no Define, a gente vê ali onde é que a gente tem ganho, né? Para análise de processo, o tempo do jeito que está colocado ali é um indicador corriqueiro, né? A gente usa muito o tempo do processo. Então, visualizando no fluxograma, dá para a gente concentrar a atenção da equipe de melhoria e melhorar aquela parte. Uma outra coisa que a gente pode fazer no fluxograma é colocar interações com o software, por exemplo. Então, tem lá o que acontece no software, pode ser uma coluna também. Perfeito? Então, esses são o fluxograma vertical e o multifuncional, eles são os mais comuns dos tipos de fluxograma. A gente tem alguns outros fluxogramas, como, por exemplo, o diagrama de espaguete. Então, não sei se vocês já conhecem esse diagrama de espaguete. Ele representa o processo no layout da sua empresa, no layout da sua fábrica. Então, eu estou trabalhando lá com um processo que eu quero reduzir o desperdício de movimentação. A gente vai ver esses desperdícios do Lean mais para frente, mas movimentação é a movimentação de pessoas dentro de um processo. Eu quero que as pessoas fiquem mais estacionárias e não andem tanto ao longo da fábrica. Então eu consigo monitorar onde que ela está indo, né? Eu coloco lá um mapa e as linhas representam o que a pessoa está andando ali. Da mesma maneira que pode ser pessoa, pode ser uma empilhadeira, pode ser uma peça, eu posso colocar todo o caminho lá. Aqui no exemplo, a gente tem de um aeroporto, né? As linhas vermelhas mostram o processo como era antes, para abastecer aquele avião, e as linhas azuis como é que eram depois, né? Vocês notem que foi bem simplificado aí esse processo. Uma maneira de fazer isso daqui é muito simples, né? Basta, hoje em dia a gente tem, todo celular tem lá o rastreador por GPS, então só colocar lá aqueles aplicativos, né? Tem aqueles aplicativos de corrida, você pode ir lá colocar e ele vai marcar ali no mapa onde que você andou, seu posicionamento e tudo mais. Então é muito fácil da gente fazer esse tipo de fluxograma hoje em dia, e ele ajuda bastante a gente em projetos de chão de fábrica ou em projetos que a gente quer reduzir a movimentação. Perfeito? O último tipo de fluxograma que a gente passa aqui é o chamado VSM, né? Ou Value Stream Map, né? Que é o mapa do fluxo de valor. Essa aqui é uma ferramenta do Lean, tá? E ela é um fluxograma que foi desenvolvido para mapear processos fabris, tá? E ele indica bastante coisa pra gente, né? Então a gente tem aqui, na parte de baixo dele aqui, vocês estão vendo, tem cada uma das etapas do processo. Geralmente, para fazer um VSM, a gente tem lá a peça, né, que a gente quer trabalhar, e tem lá o roteiro de fabricação da peça. Primeiro corta, depois fresa, depois torneia. Então tem lá, o fresamento é uma atividade, o corte é uma atividade, fresamento, torneamento. Então essas são as 3 etapas aqui do VSM. A gente vai lá com um cronômetro, cronometra os tempos, né, de cada uma dessas atividades. A linha de baixo aqui está mostrando, né, o tempo aqui embaixo é o tempo de agregação de valor, ou seja, que a peça está sendo transformada.
Daí a gente também faz, né, a gente mede estoques intermediários. Então, se eu tenho lá 10 peças esperando para serem processadas, para serem fresadas, é um estoque intermediário da fresadora. Então, eu transformo esse estoque em dias, né? Então, quanto tempo que a peça fica esperando no estoque? Geralmente a gente faz isso pelo takt time, tá? Que é o tempo de consumo do cliente. Então, a gente multiplica ali pelo takt time e tem um tempo para aquele estoque. Daí, no final, eu consigo comparar direitinho, eu consigo comparar ali embaixo direitinho quanto que é o tempo de agregar valor e quanto que é o tempo que a peça passa na minha fábrica, que ela está recebendo tratamento, ou seja, que o tempo que está agregando valor e o tempo que não está agregando valor, que ela fica paradinha em estoque, ou que fica fazendo tempo de setup, enfim. Eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o VSM, porque além dela ser uma ferramenta complexa, eu vou disponibilizar um material para vocês, aí, quem quiser se interessar mais, quem quiser trabalhar o VSM, a gente vai deixar uns slides para vocês lerem e lá tá ensinando tudo direitinho como é que eu elaboro o meu VSM, tudo bem? Um último comentário sobre o VSM é que isso daqui é uma ferramenta muito boa para ser trabalhado em chão de fábrica, para peças. Eu posso fazer VSM para escritório? Eu posso fazer para um processo administrativo. Só que eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou utilizar essa ferramenta para um processo administrativo. Porque vocês notaram aqui que as etapas elas são padronizadas. Então, para toda peça, o tempo de agregar valor é mais ou menos igual. Se eu vou trabalhar no processo administrativo, esses tempos eles têm que ser correspondentes também. Imagine só, você elabora um relatório. O relatório ele pode demorar muito pouco para ser feito, quando tem um relatório simples, ou ele pode demorar muito para ser elaborado. Então, quando isso acontece, eu tenho esse tempo de processamento é muito diferente para uma peça ou para outra, a gente não utiliza isso daí, tá? Por isso que eu falo que o VSM ele é excelente para chão de fábrica, para manufatura e não tanto para processos administrativos, mas pode ser usado se tiver tudo padronizadinho, né? Se você conseguir definir o que é um estoque de demanda de trabalho administrativo, ou qual é o takt time do processo administrativo, então você consegue utilizar. Mas senão a gente geralmente tem problema, né? É muito mais fácil resolver problemas que acontecem no escritório fazendo um fluxograma, fazendo um bom mapeamento com o CIPOC do que simplesmente fazendo por fazer um VSM. Então, quais são as vantagens de se elaborar um fluxograma? Bom, é o que a gente colocou aqui no slide, né? Primeiro que ele facilita bastante o aprendizado da equipe sobre o processo. É lógico, quem fez o mapeamento vai saber muito mais sobre o processo ali na hora do CIPOC, mas a hora que eu coloco num fluxograma, eu consigo transmitir isso para a equipe e consigo focar eles ali em cima, né? Outra coisa que acontece é que ele torna visível o que está acontecendo, principalmente se tem muita passagem de uma área para outra, se tem desconexões, eu consigo facilmente identificá-las no fluxograma e mostrar para todo mundo. Ele demonstra claramente quais são os papéis, né, e a relação entre os envolvidos no processo, principalmente se eu utilizo um fluxograma multifuncional. Então, no fluxograma multifuncional fica claro quando que o processo está em compras, quando que o processo vai para vendas e todas essas mudanças de um lado para o outro. Além disso, né, a gente consegue identificar gargalos, desconexões e etapas desnecessárias. E permite medir tempo de atividade, então se eu tenho o fluxograma, eu sei onde que termina uma coisa, onde começa a outra, eu consigo identificar isso fácil. E por fim, né, ele ilustra aqueles quick wins, ou os ganhos rápidos, né, que mostra ali, né, onde que a gente tem que atuar para ter uma melhoria grande no processo, sem muito esforço e sem fazer vários testes, enfim. O fluxograma a gente consegue consertar ali, ser assertivo no que a gente está consertando. Perfeito? Isso ajuda a gente aqui na porta de processo. Os erros clássicos ao se elaborar um fluxograma começa por aqui, né? Por essa figura. Eu já falei dessa figura na aula de mapeamento de processos, mas vale aqui também para o fluxograma, né? Tem o que o gerente pensa sobre o processo, o que realmente que é muito maior, muito mais complexo, que é o que a gente deve focar, é o que a gente deve colocar no fluxograma. E tem o que ele poderia ser, né, o que ele deveria ser, né, se tivesse colocado certo, e o que poderia ser se a gente simplificasse e aplicasse todas as melhorias, tá? Então a gente tem que focar em
agora nessa etapa do Measure, depois no Analyzing, mostrar exatamente o que é e depois em melhorar e chegar naquele lá, o que poderia ser. Perfeito? Um outro erro comum ao se trabalhar com fluxogramas é o nível de detalhamento que a gente coloca. Eu posso detalhar um fluxograma, fazer uma coisa bem macro, né? Contar as etapas, por exemplo, para como que você faz um documento escrito. Então você vai lá e você escreve o documento, imprime o documento e distribui o documento. Essa é uma visão macro sobre o processo. Ou eu posso colocar uma visão bem mini, né? Uma visão bem focada. Então como é que a gente faria, né? Para imprimir o documento. Eu preciso ligar o computador, rascunhar o meu texto, abrir o Word, digitar, revisar, daí tem lá ponto de checagem. Tá certo ou não tá certo? Se tá certo, eu imprimo, daí eu levo para a pessoa, enfim. Eu posso colocar nos mínimos detalhes, tá? E muita gente erra esse nível de detalhamento. É lógico, quanto mais detalhado é o meu fluxograma, mais informação eu tenho para trabalhar a melhoria em cima dele. Só que mais tempo eu vou demorar para elaborá-lo, para analisá-lo. Então a gente tem que sempre achar aquele meio termo que é o meio termo que possibilita nós desenvolvermos mudanças que gerem melhorias. Perfeito? Se eu tenho com uma visão macro, eu já identifiquei os problemas, eu não preciso ficar detalhando. Um outro erro comum sobre o detalhamento é detalhar de maneira não igual partes do fluxograma. Ou seja, eu detalho ali aquela atividade de abrir o computador e iniciar o Word, nos mínimos detalhes esse procedimento. Só que eu não detalho como que a pessoa rascunha o texto, né? Eu coloco lá só rascunhar o texto. Quando eu faço esse desbalanceamento no nível de detalhes, eu forço com que toda a equipe foque ali só na parte que eu detalhei mais. Isso é extremamente problemático, porque às vezes a gente tem melhorias muito mais significativas nas outras partes, tá? Então, se vocês forem detalhar um processo, tentem detalhar ele por igual, que assim as pessoas podem focar ali por igual. Perfeito? Então, gente, o que eu tinha para falar de fluxograma com vocês era isso. E encerrando também a parte do fluxograma, a gente encerra a parte da porta de processos do Measure, que é como é que eu enxergo os problemas. Nas próximas aulas a gente vai começar a falar um pouco sobre como se coletar e analisar dados. E aí que entra lá a grande parte das ferramentas estatísticas, né? Na porta dos dados que a gente vai começar a brincar ali com o Minitab e vão ser várias aulas de Minitab aí para vocês. Tudo bem? Até a próxima, pessoal!